A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages tem há muito tempo aqui na cidade, há quase 100 anos. Nós temos atividades aqui na cidade. E a nossa sede fica na rua Fausto de Souza, número 353, no centro, bem ao lado do Seja, quase esquina com a Correia Pinto. As nossas atividades acontecem no domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, escola dominical, e à noite, às 7 horas, culto ao Senhor. Também temos durante a semana e aos sábados reuniões nos lares e atividades especiais para as faixas etárias e grupos de interesses. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós temos estudado na Igreja Presbiteriana de Lages e temos trazido esse estudo para vocês também sobre a carta de Paulo aos Gálatas, enfatizando como que o verdadeiro evangelho, o evangelho que fala sobre Jesus Cristo e como nós devemos estar crendo nele, nos fortalecendo nele e vivendo nesse evangelho. Hoje nós vamos pensar aqui no trecho do capítulo 4, dos versículos 8 até o versículo 20. Eu gostaria que você prestasse atenção na leitura que eu farei. Outrora, porém, conhecendo a Deus, servíeis a deuses, que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois eu também sou como vós. Irmãos, assim vos suplico. Em nada me ofendestes, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho, a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque nesse momento nós podemos parar um momento da nossa vida para estudarmos a Tua Palavra, Pai. Queremos te implorar e te suplicar que o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor me use para falar às pessoas que estão ouvindo esse programa, que estão acompanhando esse programa, e que elas sejam, Pai Santo, abençoadas por Ti, iluminadas pelo Senhor, transformadas pelo Senhor, Pai. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Como é bom ter um pai para conversar, como é bom ter um avô para conversar, é bom ter uma pessoa que a gente admira para estar perto de nós, conversarmos. Há conversas que são deliciosas, são conversas onde a gente vai pedir como fazer alguma coisa, né? Eu vejo as mulheres perguntando como fazer alguma comida gostosa para sua avó, para sua mãe, coisa que só elas conseguiam fazer, e mesmo que a gente tente fazer igual, a gente não consegue, porque é o gosto, é o tempero, é a forma que cada uma faz. Há outras conversas que são alegrias também, de compartilhar momentos alegres, felizes, relembrar do passado, artes e viagens, brincadeiras, festas, momentos de alegria, relembrar momentos em que foi difícil naquele momento, mas a gente pode ver que a família superou isso com a bênção de Deus, que Deus esteve presente, superando tudo isso. Às vezes as conversas são mais difíceis, como a gente vê quando nós percebemos que alguém querido nosso, alguém próximo da gente está passando por dificuldades, mas ninguém tem coragem de chegar para ele e falar assim: como você está? Mas há outras conversas que são mais difíceis ainda, que são aquelas conversas em que a gente tem que puxar a orelha um pouquinho, que a gente precisa pegar no pé de alguém que nós amamos muito, e nós pegamos no pé, puxamos a orelha um pouquinho, fazemos alguma correção, não porque a gente quer destruir com aquela pessoa, mas porque nós queremos o bem daquela pessoa e entendemos que o caminho que ela está seguindo não é o melhor. E é esse papo agora, é essa conversa que o apóstolo Paulo está tendo com os Gálatas. Ele senta, é como se ele nesse momento como agora nessa carta, ele sentasse e falasse assim para nós: eu vou escrever para os Gálatas aqui como pastor deles, como aquele que ajudou a fundar aquela igreja, como quem foi o primeiro pastor deles. Eu vou falar para eles como se eu fosse o pai na fé deles. E o apóstolo Paulo começa a ter essa conversa difícil com eles. Uma conversa de pai para filho. E essa conversa de pai para filho tem 5 momentos. Tem 5 assuntos que acontecem nessa conversa. O primeiro momento é a correção, que vai do versículo 8 até o versículo número 11. E ele conversa aqui para eles e começa dizendo para eles de que os Gálatas conheceram a Cristo e conheceram a Deus. Então, aqueles irmãos que agora estão na fé, aqueles irmãos que antes viviam servindo a outros ídolos e a outras vontades e a si mesmos, eles agora podiam crer e podiam ter a certeza de que conheciam a Cristo e que o conheciam um bom pastor. A gente vê Jesus Cristo falando em João capítulo 10, versículo 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo é o bom pastor. É aquele que veio ao mundo para cuidar daqueles que creem nele. É aquele pastor que veio cuidar das suas ovelhas. É aquele pastor que veio dar água para os que têm sede, comida para os que têm fome. É aquele que veio matar a fome e sede de justiça. É aquele que veio cuidar do rebanho para tirar os carrapatos, para tirar as bicheiras, para nos livrar do pecado. A Bíblia fala, e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o bom pastor. E aqueles homens e mulheres da região da Galácia já tinham conhecido a Jesus Cristo, já tinham conhecido o bom pastor. Mas não só isso, eles também receberam do amor de Deus. A palavra de Deus diz que, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqueles homens não só conheceram o bom pastor, mas conheceram o amor de Deus. Aliás, esse verbo no Novo Testamento, conhecer, tem um significado muito mais profundo do que simplesmente saber, olhar, ter alguma noção. Conhecimento na Bíblia, no Novo Testamento, significa ter um relacionamento profundo, verdadeiro.
No início do Evangelho de Mateus diz que José não conheceu a Maria enquanto ela não deu seu filho, não deu à luz a seu filho Jesus Cristo. O sentido ali é que eles não tiveram relações íntimas, sexuais, enquanto Maria não nasceu. E aqui o apóstolo Paulo fala, olha, vocês têm recebido do amor de Deus. Vocês não conheciam, não sabiam quem era a Deus, mas agora vocês sabem quem é Deus e têm recebido desse amor. Mas o apóstolo Paulo continua aqui nessa correção. Ele fala assim, olha, vocês antes serviam a coisas sem valor, a ídolos. E o mesmo apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, mostra para a gente o que é essa questão dos ídolos. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1 fala que nós trocamos a glória de Deus pela glória da criatura. Sempre quando a gente coloca alguma coisa no lugar de Deus, nós estamos criando um ídolo. E o apóstolo Paulo fala aqui que eles estavam criando um ídolo, que eles estavam adorando tanto a lei judaica, tanto aos rituais judaicos, dando tanta importância a isso, que se esqueceram de que foi Deus quem deu essas coisas para eles. Deus tinha dado essas coisas para o judaísmo porque tinha um sentido para isso naquela época. Mas hoje não tinha mais. Hoje era vazio. E eles estavam a entender que Deus é maior do que essas coisas. E eles precisavam voltar-se para Deus e não mais daquele jeito. Essa correção toda, a gente pode entender que a grande questão aí era colocar a lei acima de Deus. E como que eu posso ter essa certeza? No versículo 10 ele fala assim, guardais dias, meses e tempos e anos. Isso aí ele está se referindo às festas judaicas, ao calendário judaico, ao Shabat, que é o descanso que o judeu faz. Ele está se referindo ao Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. Então a gente percebe que todas essas coisas, na realidade, eram vazias, não poderiam transformar a vida deles. Mas o apóstolo Paulo vai para um segundo momento com eles, e esse segundo momento ele fala assim, sejam meus imitadores. É interessante a gente lembrar aqui que muitas vezes nós acabamos criando exemplos e nem percebemos, imitamos as pessoas e nem percebemos. Esses dias eu estava comentando, né, em uma das salas de aula, onde eu leciono, que muitas vezes a gente se esquece de que a nossa roupa, o nosso vestuário, nos identifica e fala quem nós somos. E até o nosso corte de cabelo identifica quem nós somos. E daí eu lembrei da Copa do Mundo do Japão e da Coreia, do Ronaldo Fenômeno na final, quando ele cortou o cabelo e fez o cabelinho de cascão. E logo depois, como o Brasil ganhou aquilo lá, muitas pessoas o seguiram e fizeram, muitos homens o seguiram e fizeram aquele corte de cabelo, porque falaram, não, eu vou imitar o Ronaldo. Ele foi o cara, ele marcou gol, ele fez tudo na final, eu vou imitar o cara. E o apóstolo Paulo fala assim, sede meus imitadores. Ele fala assim, seja qual eu sou. Na realidade, nós sempre imitamos alguém, nós sempre copiamos alguém, nós temos exemplos na nossa vida. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, sejam meus imitadores. Mas o apóstolo Paulo, lá no passado, lá em 1 Coríntios, ele fala assim, no capítulo 11, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, enquanto o apóstolo Paulo estava imitando a Cristo, estava sendo fiel a Cristo, estava obedecendo a Cristo, ele diz assim, me imitem. E agora ele fala isso por quê? Porque ele foi um homem que deixou essas peças judaicas, essas tradições judaicas, tudo isso de lado, por quê? Porque ele viu que isso não poderia purificar a sua vida. Ele viu que isso não poderia transformar o seu interior. Ele viu que isso era simplesmente alguma coisa externa. É como eu aqui. Eu posso ir para casa, botar um terno, botar uma gravata, vir aqui gravar,
mas isso vai ser alguma coisa externa. Eu vou estar embelezando o meu externo. O meu interno, o terno, a gravata e todos os adereços que eu posso colocar não mudarão quem eu sou e não me salvarão. O único que pode nos salvar e transformar o nosso ser é Jesus Cristo. João diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, que se nós, capítulo 1, versículo 9, ele fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só em Jesus Cristo nós temos o perdão e a purificação da nossa vida. Por mais que eu me esforce, por mais que eu faça, por mais que eu me vista, por mais que eu faça alguma coisa, o único que pode transformar o meu ser de verdade é Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo fala aqui para nós ainda: lembre-se do que eu fiz por vocês. Ele fala aqui que ao pregar na Galácia, ele chegou lá por causa de uma enfermidade. Nós não sabemos qual enfermidade que é. Há pelo menos 3 suspeitas aqui. A suspeita de que ele tinha pego malária. A suspeita aqui de que ele tinha um problema nos olhos. Há uma suspeita aqui de que ele teve um problema de epilepsia temporária. E isso o levou para lá para ele descansar de uma viagem mais longa que ele iria fazer. Foi um ponto de parada. E mesmo naquele momento, algo que parecia ser tão terrível na vida dele, porque no mundo antigo, na cabeça, na cultura dos Gálatas, uma pessoa que tinha uma doença grave era uma pessoa amaldiçoada por Deus. Mas aqueles irmãos, aqueles homens e aquelas mulheres entenderam que a mensagem de Paulo era muito maior do que a sua pessoa. Que a mensagem de Jesus Cristo, o evangelho que ele levava, era muito maior do que a sua pessoa. E eles pararam e ouviram o apóstolo Paulo como se ele fosse um mensageiro de Deus, um anjo de Deus. Aliás, ele vai dizer aqui como se ele fosse o próprio Jesus Cristo. Ele foi recebido e as pessoas o ouviram e entenderam que ele estava falando de Jesus Cristo. Então, ele fala assim: prestem atenção, eu não fui atrás de vocês pensando e querendo ganhar benefícios pessoais. Eu não fui aí para ganhar vantagem. Eu não fui aí para ser aplaudido. Eu fui para descansar. Mas vocês disseram para mim que o evangelho era mais importante do que eu. O quarto momento que ele fala assim, aqui ele fala nos versículos 15 até o versículo número 18, ele vai dizer assim: cuidado com as pessoas que estão querendo desviar vocês. Há muita gente falando no ouvido de vocês e vocês precisam se lembrar do que é importante. Vocês precisam lembrar de Jesus Cristo. Ele é que tem poder para transformar a sua vida. Não são essas pessoas, não são as tradições, não é nada disso. Há um pensador italiano que morreu há cerca de 6 anos atrás, chamado Umberto Eco, e que ele falava assim, que quando nós estamos numa multidão, e essa multidão, todas as pessoas falando, nós nos sentimos perdidos, porque nós não conseguimos perceber e conseguir decifrar o que é certo e o que é errado. E muitas vezes nesse momento nós acabamos dando voz a quem não devemos ouvir, nós acabamos aprendendo aquilo que não devemos aprender e acabamos cometendo erro. E esse erro pode custar caro para a gente. O apóstolo Paulo fala aqui para eles: olha, cuidado com essas pessoas. Vejam qual é o objetivo delas. O objetivo delas não é fazer com que vocês conheçam a Deus. O objetivo delas é levar vantagem sobre vocês. Cuidado com essas pessoas. Mas o apóstolo Paulo também fala aqui sobre um último ponto. E ele fala aqui: o meu objetivo não é ser paparicado. E todo mundo gosta de ser paparicado. Todos nós gostamos de receber um mimo, um afago, receber um elogio.
mas o apóstolo Paulo fala aqui que o objetivo dele não era ser paparicado. O objetivo dele é fazer com que eles fossem mais parecidos com Cristo, com que Jesus Cristo fosse formado neles. Ele fala isso no versículo número 19. O objetivo dele com essa conversa é fazer com que eles voltassem para Cristo. É fazer com que eles voltassem a crer em Jesus Cristo e que Jesus Cristo fosse formado neles. Aliás, essa é uma ideia que a Bíblia coloca bem o tempo inteiro. Mateus fala isso no seu evangelho. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo é ser parecido com Jesus Cristo. É andar nos passos que o Senhor Jesus andou. É o que fala o apóstolo Pedro na sua primeira carta. E o apóstolo Paulo fala que o objetivo da igreja, o objetivo da vida do cristão é que nós cheguemos à estatura de Jesus Cristo, sejamos parecidos com Jesus Cristo. É por isso que ele fala aqui, o meu objetivo com vocês não é ser paparicado, não é ganhar vantagem, não é ganhar sustento de vocês, é que vocês sejam parecidos com Jesus Cristo. Conversa dura, conversa difícil, mas que traz algumas lições para a gente hoje aqui, né? Primeira coisa, nós temos que ver se nós estamos no erro, se nós estamos seguindo outras coisas e não a palavra de Deus, não o Evangelho, se nós estamos seguindo de perto a Jesus Cristo ou nós estamos seguindo outras coisas. Nós precisamos parar, ver e refletir. Há muita coisa que parece Evangelho. Há usos e costumes, né? Eu falei aqui de terno e gravata. Até pouco tempo atrás, ninguém imaginaria um pastor pregando sem terno e gravata. Vou até mais longe. Ninguém imaginaria ir à igreja sem terno e gravata. E nós vimos que isso aí hoje em dia, aquilo não transformou as pessoas e não fez delas mais santas. Hoje em dia há outros costumes que a gente adquiriu que parecem ser santos, parecem nos levar a Deus, mas a gente precisa deixá-los de lado. E nós precisamos nos apegar ao verdadeiro Evangelho, a Jesus Cristo, amar a Deus e seguir a Jesus. Outra lição que eu tiro daqui, da minha vida e da sua vida, é que nós precisamos parar e pensar e refletir quem nós temos seguido de exemplo. Eu citei aqui o cabelo do Ronaldo o Fenômeno, mas na nossa vida nós sempre imitamos alguém. E a Bíblia fala para nós imitarmos homens que seguiram a Jesus Cristo de perto e seguimos a Jesus Cristo. E não ficarmos seguindo pessoas que vão nos levar ao erro. A terceira lição que eu tiro desse texto para mim e para você é que nós devemos nos lembrar dos sacrifícios que as pessoas fizeram para que o Evangelho chegasse até nós e nós chegássemos até onde nós estamos. Nós vamos lembrar disso. Nós não viemos do nada. Nós temos uma história e a fé tem uma história para a gente hoje. Quantos pastores não subiram de Florianópolis e vieram de Curitiba em lombo de burro e carroça de boi para vir aqui para trazer o Evangelho para nós? Quantas das nossas famílias não passaram por sacrifícios tremendos para fazerem com que a gente estudasse e para mostrarem a Cristo para nós? Quantos amigos não levaram pauladas e não levaram respostas tortas de nós por falarem do Evangelho para nós? E nós simplesmente deixamos isso de lado e vamos seguir outras coisas. Mas mais ainda, nós temos que tomar muito cuidado com o objetivo que as pessoas têm da gente. Por que as pessoas estão se aproximando de nós? O verdadeiro Evangelho não quer levar, o verdadeiro pregador do Evangelho, a verdadeira igreja não quer levar vantagem em cima de você, mas ela quer fazer com que você creia em Jesus Cristo e seja parecido com ela. Que eu e você possamos guardar isso na nossa mente e no nosso coração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós vimos aqui uma correção que o teu filho, apóstolo Paulo, enviado do Senhor, fez para aquela igreja de
Gálatas, Senhor Deus, e também o Senhor fez com que essa palavra fosse registrada na tua palavra, na Bíblia, Pai Santo, e chegasse até hoje para nós. Que eu e meus irmãos e meus amigos e espectadores que estão ouvindo esse programa hoje, estão participando, vendo esse programa hoje, possamos refletir sobre isso e possamos guardar no nosso coração, Pai. Abençoa cada um, protege, Pai Santo, abençoa suas famílias, abençoa nossa cidade, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Estou te esperando lá na rua Fausto de Souza, número 353, ou no próximo programa da semana que vem. Que Deus te abençoe.